Oi, pessoal. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao canal Espiritismo e Renovação. Recebo a todos com satisfação, recebo a todos aqui com muita alegria, pois é uma nova oportunidade de estudarmos um pouco do Espiritismo e fazermos reflexões importantes, né? Seja para esse momento ou para momentos posteriores em nossas vidas. Iremos fazer, como de costume, o estudo do livro Pão Nosso, escrito pelo Espírito Emmanuel através da mediunidade de Chico Xavier. Vamos então, sem delongas, ao capítulo 22, que fala sobre os inconstantes. Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Tiago, capítulo 1, versículo 6. Inegavelmente, existe uma dúvida científica e filosófica no mundo que, alojada em corações leais, constitui precioso estímulo à posse de grandes e elevadas convicções. Entretanto, Tiago refere-se aqui à inconstância do homem que, procurando receber os benefícios divinos, na esfera das vantagens particularistas, costuma perseguir variadas situações no terreno da pesquisa intelectual, sem qualquer propósito de confiar nos valores substanciais da vida. Quem se preocupa em transpor diversas portas em movimento simultâneo acaba sem atravessar porta alguma. Bom, o que Emmanuel está trazendo aqui para a nossa reflexão, né, para o nosso enriquecimento espiritual, é justamente a respeito dessa angústia humana, né? Que a gente está em um determinado contexto e a gente quer rapidamente melhorar, a gente quer rapidamente alcançar uma determinada situação. E a gente, como diz ali, não confia nos valores substanciais da vida. Ou seja, não acredita na bondade de Deus, na justiça de Deus, na lei de causa e efeito, né? Ou seja, a gente não acredita que as coisas vão chegar até nós, né? E se tem uma coisa que funciona, né, pessoal, no universo é a lei de causa e efeito. Porque se a gente estuda, né, as várias reencarnações e a própria observação no dia a dia, né, das coisas do mundo, a gente lança uma semente na terra e depois de um tempo a gente tem a planta e depois de algum tempo a gente tem os frutos. O mesmo acontece nas nossas vidas, né, nas nossas encarnações. A gente planta algo de bom, a gente vai colher muitas vezes em poucos dias, em poucas semanas, em alguns anos, muitas vezes em outras encarnações, né? Porque a gente tem que levar isso em conta, que tem determinados contextos que a gente planta e a gente já colhe, né? Como, por exemplo, a gente pode imaginar um pé de alface. A gente faz o plantio, em pouco tempo a gente já está colhendo, em algumas semanas. Agora, se tu plantar um pé de laranja, né, já vão alguns anos. E se tu plantar tâmaras, até onde se sabe, né, de memória, demorariam 80 anos para a gente poder colher. Então, o que isso significa? Né? Que dependendo daquilo que a gente está plantando, né, fazendo uma extrapolação também para o mundo espiritual, né, e para as coisas do mundo também, né, para a gente ter sucesso, por exemplo, numa carreira, por exemplo, né, da medicina, da psicologia, do direito, além de alguns anos fazendo o estudo e demorando a se formar, depois também até a estabilização no mercado de trabalho. Então não é uma coisa que é imediata, né? Vai demandar algum tempo, né? E muitas coisas, né, dependendo da situação espiritual de cada um, muitas vezes a gente não vai conseguir ter resultados imediatos dessa própria vida. Muitas vezes pode ficar para a próxima. Mas o mais importante é justamente essa tranquilidade, a paz na consciência, né? E saber e confiar, né, que Deus vai dar aquilo que a gente precisa sempre no momento oportuno, né? E aí Emmanuel faz
essa comparação, né, de quem quer transpor diversas portas, ou seja, que quer passar rapidamente por várias, no fim acaba não conseguindo passar nenhuma, né? Ou seja, fica, como se diz, né, pulando de galho em galho, não dando tempo para que as coisas aconteçam e no fim acaba não tendo êxito em nada. É aquela pessoa que daqui a pouco começa um empreendimento, daí quer que em 6 meses já dê certo. Ah, não, vamos começar outra coisa. E aí começa outra coisa, daqui a pouco não dá certo, já pula para outra, já pula para outra, e não dá tempo para que as coisas possam, né, enfim, florescer, prosperar. Tal qual uma planta, né? Não adianta, porque a gente tem pressa, imaginar que vai produzir antes do tempo previsto, né? Que a gente estava comentando, se um pé de café demora 5 anos para produzir o café, não adianta a gente ter pressa, vai demorar esses 5 anos, né? Só que daí quando são coisas, né, da evolução intelectual, moral, ou a própria questão até da melhoria física, a gente quer tudo para ontem, né? E Emmanuel está dizendo que não é assim que espiritualmente funciona, né? Continuando a leitura, a leviandade prejudica as criaturas em todos os caminhos, mormente nas posições de trabalho, nas enfermidades do corpo e nas relações afetivas. Então, o leviano, né, o imprudente, né, ele acaba se prejudicando em todos os caminhos e fala ali, né, mormente ou principalmente, ó, ele fala nas questões de trabalho, né, ou seja, a gente não dá tempo para que as coisas, né, nesse campo, né, no campo do intelecto, no campo laboral, que as coisas possam dar certo, a gente não tem paciência. Ali fala nas enfermidades do corpo, ou seja, a gente também não faz os esforços necessários, ou se faz, daqui a pouco não faz no tempo adequado, na intensidade adequada para ter a melhoria. E aqui também fala nas relações afetivas, né? Daqui a pouco a pessoa está namorando, está noivando, dá um incômodo, dá algum tipo de atrito, a pessoa já termina a relação, pula para outra, e daqui a pouco descobre que na outra relação a outra pessoa também, tal qual ele, né? Também essa pessoa não é perfeita. E assim a gente vai se dando conta que não adianta a gente ter que nem diz ali, a leviandade, ou quase uma infantilidade de imaginar que não vão existir obstáculos, que as coisas vão acontecer de forma natural, sem nenhum contratempo. E não é assim que funciona, né? Conforme vai nos relatando Emmanuel. Para que alguém ajuize com acerto, com respeito a determinada experiência, precisa enumerar quantos anos gastou dentro dela, vivendo-lhe as características. Então, o que isso quer dizer? Para que alguém ajuize com acerto, ou seja, para que a gente possa, né, fazer uma avaliação precisa com respeito a determinada experiência, ou seja, determinado contexto, né, que nem diz ali, seja algo afetivo, na questão da saúde, na questão do trabalho, tem que enumerar quantos anos gastou, né? Então a gente só vai poder compreender algo se a gente deixar um tempo para a gente amadurecer a ideia, né? Por óbvio, né, a gente também não está dizendo que se a pessoa estiver numa relação, por exemplo, do campo amoroso, que seja algo doentio, violento, que a pessoa tende a guardar. Não é isso. A gente está falando de relações dentro de uma normalidade, né? Que daqui a pouco tem um contratempo, que seria normal para qualquer pessoa, né? Por exemplo, uma discussão, né, sobre, sei eu, como coisas da vida cotidiana, sobre como se alimentar, ou como fazer a educação dos filhos, enfim, coisas que podem sempre, né, gerar um debate mais ou menos acalorado, mas aqui traz o texto que a gente possa deixar o tempo transpor e a gente avaliar isso com parcimônia, né? E continuando a leitura, necessitamos, acima de tudo,
confiar sinceramente na sabedoria e na bondade do Altíssimo, compreendendo que é indispensável perseverar com alguém ou com alguma coisa que nos ajude e edifique. Então, se a pessoa sentiu aquela afinidade, né, com a pessoa amada, né, sentiu, né, claro, novamente, né, partindo que não há nenhum tipo de nada muito fora, algo inaceitável como uma violência, né, alguma coisa que seja degradante, mas pensando, né, entre aspas, numa normalidade, que a gente, uma vez que encontre uma pessoa que considere adequada, que ela consiga perseverar ao lado dela, né, que ela possa deixar com que, né, Deus, através da sua sabedoria, possa edificar a nossa vida. E também dizendo ali, ó, ele fala perseverar com alguém ou com alguma causa. Então, daqui a pouco, se a pessoa decidiu se formar advogado, né, e está encontrando dificuldades, mas ele sente dentro dele que não, eu nasci para advogar, eu nasci para ser promotor público, para ser defensor público, para, enfim, para qualquer carreira nesse âmbito jurídico, e a pessoa está tendo dificuldade daqui a pouco, ou de passar de um concurso, ou dificuldades, né, no seu escritório de advocacia, nesse exemplo, né, hipotético, que a pessoa não se desgaste, né, que a pessoa não fique atribuladamente assim, conflituoso consigo mesmo, né, que a pessoa possa perseverar. Porque daqui a pouco a pessoa tenta só um período muito curto de tempo, né, não dá tempo ao tempo, né, daqui a pouco já vai para uma outra profissão, já vai para um outro contexto, e daqui a pouco nesse outro contexto também a pessoa não aguarda tempo e no fim as coisas acabam não dando certo, né? E também essa questão das relações amorosas, né, também com respeito a valores, né, que a pessoa julgue importantes para ela, né, como por exemplo a questão da fidelidade, né, daqui a pouco se a pessoa também entende, né, por exemplo, não fazer o uso de substâncias psicoativas, enfim, com delimitadores, né, importantes, né, que com demarcações, né, que geralmente se estipula no início de um namoro. Ó, isso eu não tolero, e enfim, a pessoa não ultrapassando, né, essas coisas que são importantes, né, e que de comum acordo são definidas pelo casal, né, sendo mantidas essas premissas, né, por qual motivo eu vou terminar com a pessoa? Ah, se tu gostava tanto dela, tu te apaixonou por ela. Ah, vou terminar porque a gente anda discutindo muito. Tá, mas é uma coisa incontornável? Foi violada alguma coisa que era importante para o casal? Né? Não houve. Bom, mas será que se a pessoa começar um novo relacionamento, né? Será que também não vão existir, né, dificuldades? Né? Enfim, são coisas para a gente analisar. Continuando ali, os inconstantes permanecem figurados na onda do mar, absorvida pelo vento e atirada de uma para outra parte. Então, está dizendo, fazendo essa analogia com a onda do mar, que tu fica sendo atirado de um lado para o outro, de um lado para o outro. Ou seja, é uma coisa, né, totalmente inconstante, né? Uma coisa que aí o vento leva, né? Como diz ali, é uma coisa que tu não sabe, né? Se tu de fato, mas eu estou indo para o lugar certo, eu estou indo para o lugar errado, né? Porque, como já diz o ditado, né? Se a gente não sabe para onde está navegando, né? Qualquer porto parece ser o seu correto. Então, a gente tem que definir para onde a gente quer ir, né? Quais são os valores que são importantes? O que eu quero atingir, né? Na minha caminhada profissional, na minha caminhada da relação afetiva, em relação à saúde do corpo, à saúde da mente, à saúde da alma, né? E por fim, né, o último parágrafo, quando servires ou quando aguardares as bênçãos do alto, não te deixes conduzir pela inquietude doentia. O Pai dispõe de inumeráveis instrumentos para administrar o bem, e é sempre o mesmo Senhor paternal, através de todos eles. A dádiva chegará, mas depende de ti, da maneira de procederes na luta construtiva, persistindo ou não na confiança.
sem a qual o divino poder encontra obstáculos naturais para exprimir-se em teu caminho. Olhem que parágrafo profundo, né, pessoal? Então, se a gente está servindo e a gente está aguardando a bênção de Deus, né? A gente não é para ficar, né, que nem dizer, uma inquietude doentia. Mas tipo, eu quero, mas eu preciso, tem que ser para ontem. Não. A gente tem que ter paciência. Aqui diz, né, que Deus tem inumeráveis instrumentos para administrar o bem. Ou seja, Deus, através das pessoas, das situações, ele vai fazer com que aquilo que a pessoa precisa, que aquilo que lhe é devido chegue, né? Mas para esse bem chegar, para a prosperidade chegar, né? Isso depende, como diz ali o texto, da luta construtiva, de tu persistir, né? Porque daqui a pouco, na tua programação espiritual, né? Pegando aquele exemplo de novo da advocacia, tá lá que tu vai ter um período lá de turbulências, de dificuldades, mas que sim, né? Tá programado para tu ter um bom escritório de advocacia, que tu te comprometeu no plano espiritual em ajudar as pessoas no campo do direito. Enfim, existe toda uma preparação, né, nesse exemplo hipotético, e isso acontece, isso é assim nas programações espirituais das pessoas. Só que imagina se a pessoa daqui a pouco, né, ela não tem a persistência necessária para fazer a faculdade de direito. Ah, eu não tenho paciência de ler, eu não tenho paciência de estudar as coisas a fundo. Como é que Deus vai te ajudar a que tu tenha o teu escritório de advocacia se tu não te empenha na tua parte, tu não faz aquilo que te cabe, né? Então, como é que Deus, né, que poderia te proporcionar algo excelente, que no caso seria uma prosperidade, né, do teu futuro escritório, essa prosperidade material, moral, né, porque também tu estaria fazendo bem, ajudando pessoas. Como é que tu vai conseguir receber essas bênçãos, né, se tu não faz a tua parte, né? E aí, diz ali, ó, Deus vai encontrar obstáculos naturais para exprimir-se em teu caminho. Ou seja, a falta de persistência, né, nesse exemplo, né, de não estudar, essa falta de foco e de acreditar e de ter esperança, isso é matemático, vai impedir que tu tenha esse história de advocacia. Afinal, tu não te formou, tu não estudou, né, tu não fez o que te cabia. E aí muitas vezes a gente reclama de Deus, reclama da vida, reclama das coisas, mas aí também fica a reflexão, né? Será que eu não estou sendo, como diz ali o título, né, desse capítulo, será que eu não estou sendo inconstante? Será que não está faltando algo da minha parte, né? E a gente tem que, enfim, é uma análise da nossa própria consciência, né? E também existem outras análises que a gente pode fazer, né? Porque muitas vezes a pessoa quer um cenário, eu quero ser multimilionário. Mas será que isso estava previsto na tua programação espiritual, né? Claro, sempre partindo da premissa que a pessoa quer obter as coisas de forma lícita, né? Mas daqui a pouco não é parte da tua programação espiritual ser multimilionário, né? Novamente, nesse cenário hipotético, daqui a pouco a pessoa vai ser um advogado, vai fazer o bem para muitas pessoas, mas não vai ser uma pessoa de grandes posses. Mas em compensação vai ter uma boa formação, vai ter o seu sustento da sua família, né? E vai cumprir o papel previsto para aquela encarnação, né? Então também a gente tem que fazer essas outras análises, né? Será que também aquilo que a gente está almejando é aquilo que é realmente a nossa programação espiritual para este momento? Ou a gente também daqui a pouco está almejando coisas que daqui a pouco nem fazem muito sentido para a gente, né? Que nem nesse exemplo que a gente está falando aqui, né, nesse possível cenário aí, porque daqui a pouco a pessoa sente aquele chamado para ser advogado, mas na ânsia de ser muito rico, daqui a pouco ele envereda por outros caminhos, daqui a pouco até ilícitos, né, e daqui a pouco até consegue, né, uma grande fortuna, mas se desviando do foco, né, do foco planejado. Ou mesmo no caminho lícito, né, a pessoa vira um empresário e tudo, ganha rios e rios de dinheiro, só que no íntimo ela sente uma infelicidade, né? Apesar de ter muito dinheiro, que daqui a pouco é algo que era valorizado por alguém da família,
ou pelas coisas do mundo, né? Porque se valoriza muito a questão material. Então a pessoa daqui a pouco financeiramente está super bem sucedida, mas no íntimo não se sente feliz. Porque lá no inconsciente profundo dela está lá a programação espiritual de que ela deveria ter tentado seguir no ramo do direito. Ou seja, o campo que for, né? Enfim, é só um exemplo. Daí por isso que muitas vezes a gente pode até imaginar, né? Será que não é justamente por causa desses desvios espirituais que muitas pessoas adoecem profundamente, né, em vários aspectos, justamente por não estar conseguindo cumprir aquilo que ela se programou a fazer nessa encarnação, né? Então são reflexões que a gente pode fazer, né, na nossa vida, analisando pessoas também no mundo, né, para o nosso aprendizado, né? Que como a gente vê pessoas que daqui a pouco têm tanto dinheiro, têm tanto poder, tanta fama, mas são profundamente infelizes, né? E aí a gente pode pensar, mas e por que vem tanta infelicidade, tanta tristeza? Claro, esse assunto é complexo, né? No aspecto humano, geralmente as coisas são multicausais, multifatoriais, mas pela literatura espírita a gente vê que sim. Muitos casos, né? Existe uma grande infelicidade, pelo que a gente lê, né, na literatura espírita, de pessoas que trazem essa desesperança, uma tristeza profunda, justamente por estarem sentindo, né, que não estão cumprindo com aquilo que se comprometeram a fazer, né? Mas, enfim, espero então que todos tenham gostado, né, deste material, desse estudo, né? Se curtiram, né, que possam compartilhar esse conteúdo, que possam deixar o like, que possam também se inscrever no canal, que tudo isso são formas de fazer com que, né, as informações, esse material espírita prospere e chegue a mais e mais pessoas. Que Deus abençoe a cada um de nós hoje, durante os dias vindouros, que a gente possa sempre ter muito discernimento em nossas vidas. E que assim seja.